Olá a todos. Hoje nós estamos iniciando a nossa quinta e última aula. Na aula de hoje, a gente vai estar finalizando esta capacitação, este conteúdo, com a temática final, que são conceitos abstratos, questões exatas e materiais concretos, como relacionar. Na última aula, nós já abordamos o laboratório de matemática, a importância da construção de objetos e os materiais concretos para o ensino de matemática. Então, aqui, a gente, através de uma base, de um texto base, a gente vai estar trabalhando um pouco mais sobre essas relações e como relacionar essas questões matemáticas com objetos concretos. As dificuldades encontradas por alunos e por professores no processo de ensino e aprendizagem da matemática são muitas e conhecidas. Por um lado, o aluno não consegue entender a matemática que a escola lhe ensina, muitas vezes é reprovado nesta disciplina, ou então, mesmo que aprovado, sente dificuldades em utilizar o conhecimento adquirido. Em síntese, não consegue efetivamente ter acesso a esse saber de fundamental importância. O professor, por outro lado, consciente de que não consegue alcançar resultados satisfatórios, junto a seus alunos, e tendo dificuldades de, por si só, repensar satisfatoriamente seu fazer pedagógico, procura novos elementos, muitas vezes meras receitas de como ensinar determinados conteúdos, que acredita possam melhorar este quadro. Uma evidência disso é positivamente a participação cada vez mais crescente de professores nos encontros, conferências ou cursos. Então, a diferença entre o aluno e o professor no sentido do ensinar e saber matemática e do ensinar e aprender matemática, né? A relação entre o ensino e a aprendizagem. Muitos alunos, a maioria deles, colocam a matemática num patamar inalcançável, em que a matemática é a disciplina mais complicada, e que a matemática ela é mais difícil, ou está dentre as disciplinas mais difíceis, mas por que existe esse pensamento? A matemática ela ainda é vista muitas vezes como uma disciplina em que tem conceitos e meios muito difíceis de serem alcançados pelos alunos, sem um conhecimento prévio, sem uma contextualização, sem uma aprendizagem significativa, sem a utilização de metodologias que auxiliem nesse processo. Então, por isso, ela ainda está em um patamar inalcançável para os alunos, de maneira em que o professor, atualmente, procura meios para tentar fazer com que este ensino se torne mais próximo ao dia a dia do aluno, fazendo com que ele não seja vista como essa disciplina, esse bicho de 7 cabeças. Entretanto, tem uma pergunta que eu trouxe aqui relacionada à temática principal da nossa aula, que é: será que podemos afirmar que o material concreto ou jogos pedagógicos são realmente indispensáveis para que ocorra uma efetiva aprendizagem da matemática? Pode parecer à primeira vista que todos concordem com a resposta. Sim, precisamos de material concreto. Mas isso não é verdade. Um exemplo de uma posição divergente é colocada por esses dois autores, Carrara e Schillemann, num trabalho deles de 88, em que eles afirmam que, a partir aqui das aspas, eles falam: não precisamos de objetos na sala de aula, mas de objetivos na sala de aula, mas de situações em que a resolução de um problema implica a utilização dos princípios lógicos e matemáticos a serem ensinados. Isto porque o material, apesar de ser formado por objetivos, pode ser considerado como um conjunto de objetos abstratos, porque esses objetos existem apenas na escola, para a finalidade de ensino e não tem qualquer conexão com o mundo da criança ou do adolescente. Ou seja, para estes pesquisadores, o concreto para a criança não significa necessariamente os materiais manipulativos, mas as situações em que a criança tem que enfrentar socialmente, o que leva à relação entre o quê? Entre a aula passada, a construção de materiais concretos no laboratório de matemática, e a aula antes dessa, aprendizagem significativa, e a relação entre essas três. Elas têm uma linearidade, uma construção temporal que eu fiz para vocês, muito seguida uma da outra, que chega a este ponto. Preciso de uma aprendizagem significativa por meio de um ensino contextualizado. Preciso de uma construção de materiais concretos como meio facilitador do meu ensino, mas ao mesmo tempo tenho pensadores que falam que a aprendizagem significativa ela não tem relação com o material concreto. Então, como relacionar? Que é a aula de hoje. Como relacionar? Isso é o que devemos pensar. É o quê? É trazer o material para o meu laboratório, que vai ser utilizado como um recurso didático, de maneira que o aluno haja possibilidade deste aluno pelo menos construir este mesmo material, como eu falei de materiais reutilizáveis, dentro do seu cotidiano. Ou até mesmo, por exemplo, utilizando palitos de dente ou palitos de fósforo,
algum material deste estilo, bombril, palha de aço, esponjas, materiais mesmo do cotidiano do aluno, em que no momento em que ele ver aquele material, ele vai se lembrar do que foi contextualizado com aquele material do cotidiano dele na sala de aula e transformar isso de informação para conhecimento. Então, é esta relação que eu tenho que fazer de uma aprendizagem significativa e de uma contextualização para a construção de um material didático para um determinado conteúdo. Outra forma que se trata, outro autor que fala, Castelnuovo, ele fala que o concreto deve ter uma dupla finalidade. Ele tem que ter a finalidade de exercitar as faculdades sintéticas e analíticas da criança. Sintética no sentido de permitir ao aluno construir o conceito a partir daquilo que é concreto, e analítica porque nesse processo a criança deve discernir no objeto aqueles elementos que constituem a globalização. Para isso, o objeto tem que ser móvel, que possa sofrer uma transformação para que a criança possa identificar a operação que é subjacente. Então é isso, é trazer um objeto que se transforme de maneira analítica e sintética que ele consiga construir o conceito, o objetivo do concreto. Eu fiz aquele material com objetivo, e ele precisa entender o objetivo daquele material. Mas, ao mesmo tempo, eu consiga desconstruir esse material, não necessariamente de quebrar, mas um pensamento desconstruído de conseguir entender esse conceito daquele material em diferentes problemas, e não só naquele que foi instigado pelo professor. Castelnuovo, ele defende que o material deverá ser artificial e também ser transformável por continuidade. Isto porque recorremos aos fenômenos naturais, como sugere De Crowley, nele há sempre continuidade, porém são limitados pela própria natureza e não nos levam a extrapolar, isto é, a idealizar o fenômeno, por outro lado, podem conduzir à ideia de infinito, porém lhes falta o caráter de continuidade do movimento. Trazendo para umas palavras mais simples do que a de De Crowley, dizendo que o quê? Que o meu material ele tem que ser manipulável ao sentido de ter continuidade de pensamento, que é o que eu falei agora há pouco. É eu entender o material como possível direcionamento de diferentes meios. É a mesma coisa de eu pegar, por exemplo, aqui. Eu tenho um bloquinho de notas. Esse bloquinho de notas, eu construí na sala de aula um bloquinho de notas para poder utilizar em um material, em um conteúdo, como meio, um recurso didático possível de um conteúdo. Mas esse bloco de notas, ele tem que ter a funcionalidade de ser diferenciado conforme os problemas daquele assunto. Então, se eu desconstruir esse bloquinho, se eu olhar para a capa desse bloquinho, para a capa da frente, para a capa traseira e frontal, eu vou ter uma compreensão do que é este bloquinho, capa, material, rigidez, e vou entender um problema de resolução a partir desta capa. No momento que eu abrir este bloquinho, eu tenho umas folhas que é de outro material, tem outro objetivo, e essas folhinhas já fazem eu pensar em um contexto diferente, num contexto em que eu vou conseguir responder outro problema. No momento que eu olho em outra parte deste bloquinho, eu encontro o arame, que neste arame eu já vou ter uma continuidade de pensamento e relacionar com o pensamento que eu tive construído a partir de uma capa. Então, é isto que fala sobre materiais concretos no ensino no laboratório de matemática e na utilização de questões abstratas ou exatas, é que esse material ele tem uma continuidade de pensamento e não seja único e estagnado. No ensino de matemática, como já apresentado, para que os estudantes absorvam a aprendizado mais efetivo, é essencial que se tenha uma teoria, mas que esta esteja aliada à prática. Assim, envolver os alunos com materiais concretos e manipulativos, com o intuito de promover uma familiarização com o universo matemático, deve ser um método indispensável para a educação, porém não único. Não lembre, não vou utilizar essa metodologia para sempre. Não. Nessa perspectiva, ao utilizar os materiais concretos, o aluno terá um contato mais próximo com a matemática, e com base em Novello, 2009, um trabalho de Novello, ele fala que através dos experimentos ele terá uma noção mais lógica de onde vêm as fórmulas e os significados delas. É nesse contexto que tais materiais se configuram em uma possibilidade de recurso para ser inserido no currículo, criando elo entre teoria e prática, minimizando as rupturas da articulação do cotidiano para o saber escolar. Trabalhar com estes materiais pode proporcionar, através de atividades lúdicas, um atrativo para os discentes e uma melhor aprendizagem dos conteúdos,
aprendizado dos conteúdos. Com isso, o professor precisa transformar suas aulas tradicionais em aulas dinamizadas, inovadoras e criativas, tornando os experimentos indispensáveis na aplicação desse novo modelo de ensino. Aqui a gente ainda tem uma continuação, que dá ênfase nesse critério de falar sobre a utilização de materiais concretos, uma frase de Moura, que, assim, ter como ferramenta os materiais manipulativos nas aulas é essencial para um melhor aprendizado, para a interação entre alunos e um estímulo para o trabalho em equipe. Moura fala: a aprendizagem da matemática depende de uma grande variedade de fatores, o que torna o seu ensino bastante complexo. É necessário desenvolver o raciocínio lógico e estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Desta forma, os professores de matemática devem concentrar-se em aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, organização, concentração, atenção, raciocínio lógico, dedutivo e sentido cooperativo, aumentando a socialização e as interações pessoais, que são incentivadas pela construção de materiais didáticos em sala de aula, até mesmo a utilização desses materiais concretos, já previamente produzidos, para o desenrolar de um ensino efetivo. Aqui, dentro de um texto que eu vou disponibilizar para vocês, tem alguns exemplos da construção de materiais didáticos para os ensinos de diferentes conteúdos. Aqui eu trouxe apenas um, lá tem mais, mas aqui tem um que é o seno, cosseno, tangente e relações métricas nos triângulos, utilizando a circunferência unitária reproduzida em cartolina ou isopor. Nessa atividade, os alunos constroem, com o auxílio do professor em uma cartolina ou em isopor, uma circunferência unitária com 10 centímetros de raio e marca todos os pontos de menos 10 centímetros a 10 centímetros no eixo de X e no eixo de Y. Em uma folha de ofício, desenha outra circunferência de diâmetro igual ao raio da primeira. Recorta-se, então, a circunferência menor e a cola, a circunferência menor e a cola sobre todo o seu diâmetro em um palito de churrasco, deixando o restante do palito para fora. Dessa forma, é possível sobrepor a circunferência menor sobre a maior em diversos ângulos e obter os senos, cossenos e tangentes destes, só que de forma concreta. Além disso, também é possível analisar indutivamente a relação fundamental da trigonometria. Aqui é só um exemplo que o artigo ele dá para conseguir trazer de maneira concreta o entendimento de qual a relação entre o seno, cosseno e a tangente dentro de uma circunferência relacionada a uma circunferência, utilizando 10 centímetros de eixo X e do eixo Y para a formação desta construção, podendo ser feita em equipe, podendo ser feita individual, podendo ser utilizado apenas pela construção do professor e como recurso didático em sala de aula. A aula de hoje foi isso, a nossa finalização da aula de hoje. Eu vou disponibilizar para vocês 2 materiais. Aí eu tenho esse artigo, que é uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e jogos no ensino de matemática, que utilizei como base hoje, de Dário Fiorentini e Maria Ângela Miorim. E também esse outro trabalho, que são materiais concretos e manipulativos, uma alternativa para simplificar o processo de ensino-aprendizagem da matemática e incentivar a pesquisa, que foi encontrado na Revista Eletrônica Paulista de Matemática, e ele é bem recente, ele é do ano de 2017. Então, é uma metodologia que é bem recente, não é uma metodologia antiga que pode não estar surtindo efeito com as tecnologias. Porém, para encerrar a aula de hoje, nós vamos encerrar a capacitação de maneira geral, como a gente estará encerrando hoje, com a construção de um plano de aula a partir dos tópicos que trabalhamos durante todas essas 2 semanas. Que aqui eu coloquei 4 tópicos obrigatórios que vocês terão que fazer para mim, que um deles, a construção desse plano de aula tem que ser referente a um conteúdo específico, como eu falei para vocês, e não sobre aulas, mas sobre conteúdo. Vocês vão selecionar um conteúdo e ver a quantidade de aulas que serão necessárias para a administração desse conteúdo, e a partir disso construir um plano de aula referente a essas aulas desse conteúdo específico, que vai estar aberto para vocês a série, o conteúdo, o bimestre que seria utilizado. Mais as obrigatoriedades da construção desse plano de aula. Utilizar uma das metodologias ativas de um dos nossos vídeos que foi falado. A avaliação tem que ser de maneira significativa e tem que utilizar uma possibilidade de construção de material concreto. Observação. Escolham conteúdos que consigam ser ministrados no máximo em 3 aulas, para não ficar um plano de aula muito extenso. Cada aula tem que informar um tipo de processo diferente.
Por exemplo, na primeira aula, usar o ensino de bancada, aula expositiva. Na segunda aula, a utilização de uma metodologia ativa que a gente abordou em um dos vídeos. E na terceira aula, o desenvolvimento de material concreto ou utilização do laboratório de ensino de matemática, certo? Então, vocês constroem, passam para mim esse material, esse plano de aula já construído para eu dar uma avaliada, pois a partir dele eu vou ter uma noção se vocês conseguiram absorver pelo menos boa parte do que a gente está trabalhando, do que eu estou tentando passar para vocês durante esses vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as aulas que vocês tenham visto até agora. Eu espero ter um retorno positivo de vocês em relação a esta capacitação. Qualquer coisa vocês podem estar entrando em contato. E é isso, espero que esteja tudo bem até agora, consiga absorver, reassistam os vídeos se sentiram um pouco de dificuldade, se não conseguiram entender alguma coisa. E eu agradeço a todo mundo. Tchau e uma ótima semana para vocês.